É, boa, boa noite. Eu deixei minha barba crescer porque teve uma vez que eu caí de bike bêbado. E tipo, eu caí de queixo no chão e ralei a mão também. Aí eu tive que ir pro hospital tomar ponto, mano. Era tipo, a gente tava numa escola abandonada aqui na cidade. E a gente, tipo, normalmente ia lá pra dar rolê e os caralho. E teve uma vez que eu fui lá, tipo, foi só eu mais dois amigos. A gente entrou na escola, tipo, botou fogo no, sei lá que porra que tinha lá, mano. Tinha um bagulho de abelha. Nós botou fogo naquilo, depois pegou umas outras estacas de madeira. Fez uma fogueira, tipo, em cima, assim, porque como era uma escola, tinha a quadra de esportes. Em cima da quadra de esportes tinha, tipo, meio que a arquibancada ali, tá ligado? A gente pegava uns pedaços de madeira que tava lá, jogou lá e acendeu e fez uma fogueirona gigantesca. Daí depois, pra sair da escola, como tava muito longe o outro portão, tipo, tinha um outro portãozinho ali mais perto. E, tipo, eu sabia abrir cadeado com clips, né? E eu sempre andava com, tipo, uma caixinha de clips na minha, na minha bolsa. Eu sempre andava de bolsa, tá ligado? Eu sempre andava com uma caixinha de clips na minha bolsa. Tipo, a gente abriu o portão. Ali, eu lembro do meu amigo falando, caralho, eu achava que isso aí era só coisa de filme. Daí eu abrindo ali na frente. Depois disso, tipo, tava chovendo, então cada um foi pra sua casa. E no caminho da minha casa, eu. Como tipo, a garrafa de Ascov tinha ficado comigo. E eu não conseguia abrir ela. Eu já tava bêbado, eu já tinha bebido antes, tipo, então eu queria abrir a garrafa de Ascov que tinha ficado comigo. Eu não consegui abrir ela, eu tentei abrir com um dente e eu quebrei todos os meus dentes de trás, sabe? Os de morder ali atrás. Todos eles eu quebrei. Eu quebrei também esses daqui da frente e esses aqui dois também. Tentando abrir a garrafa de Ascov. Ainda bem que eu não quebrei nenhum da frente. Na verdade eu quebrei já um da frente em uma outra hora. Que era outro dia, eu tava andando de carro, bebendo uma garrafa de vinho e tipo, a minha namorada na época freou o carro muito rápido e tipo a garrafa de vinho bateu bem no meu dente aqui. Saiu uma lasca desse meu dente. E, bom, continuando o caminho, né? Eu quebrei os dentes tentando abrir a garrafa d'água, a garrafa de Ascov. Daí, tipo, nós seguiu, tá ligado? Eu segui, né, no caso, sozinho pra minha casa. Depois, tipo, teve uma hora lá que eu, sei lá, dei uma desligada assim. Eu virei e a bike caiu pra frente, assim, tá ligado? Daí nisso, é... Daí nisso da bike ter virado pra frente, assim, eu caí, tipo, de queixo no chão. Da parte aqui, tá ligado? E daí, tipo, começou a sangrar pra caralho, né? Na minha roupa e minha calça encharcou de sangue. E eu fui. E tipo, eu não sei direito, eu não lembro, eu tava muito louco já. Eu não lembro direito o que aconteceu com a bike. Porque eu voltei pra casa, mas eu voltei pra casa sem a bike. Até hoje eu não sei onde foi parar a bike, o que aconteceu com a bike. Mas depois eu voltei pra casa andando a pé, tipo, com o queixo pingando sangue. Tava saindo muito sangue, tipo, tinha dado um corte muito aberto. E daí eu cheguei em casa, eu sentei no portão da minha casa e esperei alguém vir. Depois de um tempo, acho que um vizinho meu veio, perguntou se eu morava ali, daí eu falei que sim, chamou alguém. Já era de madrugada já era umas 1, 2 da manhã. E daí depois eu fui pro hospital e tomei, eu acho que uns 6, 7 pontos aqui no queixo. E eu tomei os pontos sem sentir nada, tá ligado? Enquanto a moça tava dando os pontos, eu tava dando risada. Eu tava achando engraçado, não sei. Tava doendo e sei lá. Eu tava achando engraçado, comecei a rir. Tava muito fora de mim, velho. Depois voltei pra casa.
Depois voltei pra casa e dormi. Dormi pra caramba. Dormi por umas 6 horas. Depois acordei no dia seguinte e é isso. Na semana que vem eu ia fazer de novo. Opa, então, nesse vídeo aqui eu queria falar o que aconteceu nos últimos dias. Queria falar alguns dos remédios que eu tomo e já tomei pra tratar a minha ansiedade. Então, quando eu era bem pequeno, quando eu tinha uns 7, 8 anos, eu lembro de ter muita dificuldade em escolher roupa, sabe? Tipo, eu não conseguia escolher roupas novas e eu ficava sempre usando as antigas, mesmo que as antigas estivessem feias, eu ficava usando as antigas. E eu não sei por que isso me deixava muito, eu ficava muito nervoso de que eu não conseguia achar roupas novas. Eu queria roupas novas, eu não conseguia achar, e eu ficava nervoso e eu ficava tendo crises de ansiedade por causa disso. Que na minha cabeça era coisa boba, sabe? Eu era muito pequeno, não prestava muita atenção nisso, e ainda não tinha começado a época de escola, então era tipo, tá, o menino não consegue escolher roupa. Daí por conta dessas crises de eu não conseguir escolher as coisas e ficar muito ansioso, eu fui para minha primeira terapeuta. Eu acho que isso eu tinha uns 8, não sei, uns 9 anos. Eu não lembro direito, foi quando eu era bem criança. Mas eu lembro que lá na terapeuta a gente ficava conversando, ela ficava falando algumas perguntas e tinha tipo massinha de modelar lá. E eu ficava misturando as massinhas e tipo, no final sempre ficava aquela cor de merda de massinha, sabe? Aquele marrom. Quando você mistura todas as cores, fica aquela a cor merda. Era mais ou menos isso que eu lembro de lá. Daí depois foi passando essa fase dessa terapeuta, eu não lembro o nome dela. E eu fui indo para outros terapeutas, né? Terapeutas do plano de saúde que eu tinha, quais tinham ali. E até que eu achei o meu terapeuta atual, há muitos tempo atrás, há 8 anos atrás. Eu achei meu terapeuta atual. E a gente comecei a conversar com ele. Sempre foi muito difícil olhar para ele. Eu era bem fechado nessa época, sabe? Eu mal cumprimentava ele, essas coisas. Eu não falava muita coisa da minha vida. E eu acho que ele percebeu isso, sabe? Logo no começo ele percebeu, né? Um quadro ali de uma pessoa mais reclusa. Eu acho que foi seguindo nesse quadro meio recluso, de tipo, eu não, como não me abri muito, por mais que na época ali tivesse acontecendo muitas coisas, a maioria das coisas eu evitava falar, ou eu falava que tava tudo bem, tava tudo certo, tipo, não tem nada de errado, né, principalmente no meu primeiro relacionamento, tipo, foi sempre, tipo, foi muito complicado. Meu primeiro relacionamento foi com 15 anos, e, tipo, foi a primeira namorada, eu não sabia direito o que fazer ali, eu era bebê, eu era virgem, e ela era mais experiente que eu, né, apesar de ter a minha idade. E muita coisa aconteceu ali, muita coisa que eu não entendo, sabe? Muita coisa que eu não entendo até hoje, que talvez eu não vá entender nunca. Muita coisa que aconteceu que, tipo, eu acho que não tem explicação, talvez, eu acho. E sempre teve esse problema da ansiedade, eu não sei. Essa sensação de que, sabe, eu não consigo parar de pensar. Sempre quando tudo dá errado, tudo dá muito errado, porque daí realmente eu não consigo parar de pensar mesmo. E era muito difícil, eu acho que sempre foi muito difícil sentir calmo, se sentir calmo, sabe, em situações sociais ou com a vida assim e as demandas e tudo, tipo, foi muito brutal tudo. E eu sei lá, desde que eu me lembro por gente, ou desde a primeira vez que eu descobri o álcool, eu sempre volto pra ele, sabe? Eu comecei com a terapeuta quando eu tinha uns 10 anos. Daí foi receitado florais. Eu comecei a tomar florais por um tempo. Aí não deu certo, eu continuava tendo as crises. Porque eu tinha algumas crises quando eu era criança. Eu tinha algumas, sei lá, eu tinha umas crises de dor. Eu tinha muita dor de ouvido, inclusive eu fui parar no médico ontem no sábado, tá, domingo de madrugada, né, ou sábado à noite, eu fui parar no médico por causa de uma dor de ouvido. E era uma dor de ouvido que eu sentia várias e várias e várias e várias vezes quando eu era criança, sabe? Tipo, praticamente todo mês eu sentia essa dor. E eu lembro de colocarem, tipo, os lencinhos quentes ali no meu ouvido para passar a dor. Na maioria das vezes era só os lencinhos, não tinha remédio, sabe? Tinha no máximo um dipirona e lencinho quente e ficava assim
por horas, né? E fazia muitos anos que eu não sentia essa dor. Ontem eu senti ela e é muito forte, sabe? Eu tava numa festa e começou a vir a dor e eu tentava ignorar a dor e deixar de lado, mas tipo, ela continuava ficando cada vez mais forte, mais forte, mais forte, e eu não queria ir embora cedo para não estragar a festa, e eu só fui segurando a dor. Mas fazia muito tempo que eu não sentia esse tipo de dor, sabe? Foi como se eu tivesse. Eu me senti como se eu tivesse virado uma criança ali de novo, sabe? Foi essa sensação, sabe? E eu não sei, doía muito. E depois na festa eu não tomei nada. Eu tava tomando, acho que pastilha. Depois da festa eu pedi pros meus pais me levarem no hospital, né? Porque como eles estavam de carro, eles tinham que buscar meu irmão em outro lugar, eu não conseguia pegar o carro pra mim pra eu ir sozinho. Daí eu fui lá no hospital, a médica deu esse remédio aqui, dipirona monohidratada 1 grama. Ela deu amoxicilina e prednisona, que eu acho que é anti-inflamatório e antibiótico. E daí eu tomei, né? Cheguei em casa. Na verdade, ela passou isso, eu tomei, cheguei em casa e a dor não passava. Eu tomei todos eles exatamente à meia-noite, a dor não passava. Eu voltei lá depois, né? Meus pais já estavam dormindo. Eu voltei lá de Uber, isso já era 1 da manhã, por aí. Eu voltei lá de Uber porque falei que, olha, de pé até eu aguento, mas quando eu deito a cabeça a dor fica insuportável e eu não consigo dormir. E eu tava meio estranho já, eu não sei, como eu tinha tomado todos os remédios que ela tinha passado, eu já tava me sentindo meio baqueado, sabe? Eu tava meio lento. Eu tô meio lento agora. E ela passou tudo lá. E eu tomei, não deu certo, não passou a dor. Eu tava lento, mas eu ainda tava sentindo dor. Daí eu voltei lá. Ela aplicou um remédio que eu não lembro o nome na veia. E me deu uma receita de paracetamol com codeína. É isso aqui que tá invertido. É o Paco que eu tô tomando agora, inclusive. E me deu lá um diazepam. Porque já era 2 da manhã. E eu tava meio ansioso lá, eu tava meio eufórico, porque eu queria porque tava doendo muito, eu tava nervoso. E eu queria que a dor fosse embora. E ela me deu um diazepam, e daí eu fiquei muito bem. Eu fiquei muito bem. Sabe, tipo, todo o nervosismo tinha passado. Eu só consegui, tipo, relaxar, sabe? E esquecer a ansiedade e a dor. E, tipo, tudo assim. Tudo ficou muito calmo. Sabe, as minhas ideias ficaram, tipo, as minhas ideias ficaram sóbrias, claras, tipo sem a neblina. E eu sinto isso toda vez que eu tomo um ansiolítico, seja um clonazepam, seja um diazepam, seja um alprazolam. Todas as vezes que eu tomei um remédio desses, eu dormia tranquilo. Tipo, eu me sentia bem no dia, sabe? Era como se toda aquela ansiedade que eu tinha e aquele medo de interação sumisse do nada. E é estranho como um remédiozinho como o diazepam consegue tirar isso de mim em questão de minutos. E outros remédios que eu já tomei, como o Venlift ou o Donarem, né? A trazodona. Tipo, eu já, por muito tempo, quando eu tinha 16, 17 anos, eu tomava Venlift de manhã e Trazodona de noite. E foi bom, assim, nas primeiras semanas estava sendo bom. Só que depois de 1 mês, né, de 2 meses, eu já não estava sentindo nada. Eu já não tinha vontade de ficar com ninguém, eu não tinha libido nenhuma, eu não tinha vontade de sair da cama e eu sentia uma energia meio que presa dentro de mim, sabe? Tipo, como se eu tivesse sendo espremido, assim, a energia dentro de mim tivesse sido espremida e eu não conseguisse botar ela pra fora, sabe? Quase como se eu quisesse gritar, mas eu não conseguia. Tipo, essa era a sensação de ficar tomando Venlift e Donarem. Bom, sem contar que todas essas épocas de quando eu tinha 16 anos eu misturava Venlift, Donarem. Às vezes tomava mais de uma dose por dia, 2, 3 doses por dia e ainda bebia, né? Bebia um corote ou bebia uma garrafa de vinho. E a maioria das vezes eu desmaiava mesmo, ou vomitava, ou só deitava e dormia e acordava
um coração disparado no dia seguinte. Porque eu nunca gostei, eu não gostava dessas, dessas, desses remédios, sabe, de Venlift e Trazodona. Eu não gostava do efeito que eles tinham em mim, sabe? Tipo, eles tiravam a ansiedade, mas eles tiravam todo o resto que eu sentia, eu deixava de sentir. Se você tá num relacionamento e você começa a deixar de sentir todo o resto, é uma merda, entendeu? Se você tá sozinho e deixa de sentir todo o resto, também é uma bosta, né? Então fica nesse loop de merda infinito. Você não consegue ficar bem. Tem alguns remédios que resolvem melhor, resolvem de maneira mais rápida, mas dura muito pouco. Sabe, todas as vezes que eu tomo um clonazepam, toda vez que eu tomo um diazepam, todas as vezes que eu tomo, eu nunca tomei, na verdade, eu nunca tomei um alprazolam, mas eu acho que eles têm provavelmente um efeito similar a diazepam e clonazepam. Sabe, toda vez que eu tomo um desses, toda vez que eu tomo, né, um clonazepam, um Rivotril, eu fico calmo e, sabe, eu durmo fácil. E, tipo, de repente todo aquele barulho, sabe, na cabeça, todos aqueles pensamentos desconexos, eles desaparecem assim de uma hora para outra, sabe? Eu tento fazer isso com o álcool, mas o álcool sempre tem as suas consequências, né? Tipo, você bebe uma dose aqui e sai a ansiedade, e depois você vai querer mais, né? Você vai cada vez querendo mais e mais e mais e mais, até você perder a noção do que você está fazendo e simplesmente o seu cérebro desligar, né? E você vira um zumbi ali sem controle nenhum das suas ações. Ou com, sei lá, já tentei acalmar a minha ansiedade com pod, né? Eu fumava pod, dava aquela sensação, né? Normalmente quando você fuma pod, a sua pressão sobe e você tem aquela sensação de que você vai meio que desmaiar ali e fica legal. Nas primeiras vezes que eu fumei pod eu senti bastante disso, só que depois de, sei lá, 2, 3 semanas fumando, cada vez a tragada tinha que ser maior para você sentir a mesma sensação. E depois de 2 anos fumando, essa sensação vem às vezes uma vez a cada 2 meses, sabe? Ainda mais eu que eu, eu fumava pod enquanto eu editava vídeo. Então, qualquer bugzinho que dava no Premiere, qualquer coisinha que desse ali, eu já tava dando um trago ali, sabe, no pod. Que era simples, não tinha um gosto ruim, sabe? Tipo, ninguém reclamava de cheiro, dava pra fumar em qualquer lugar. Tipo, só que chegava dias que era impossível eu acordar e não dar um trago. Tipo, a primeira coisa que eu fazia quando eu acordava, eu tragava o pod. Era só isso que eu pensava. A primeira coisa que vinha na minha cabeça quando eu acordava era tragar o pod. Eu parei de fumar pod faz 6 meses. Eu parei no ano novo, né? No primeiro dia do ano desse ano. Eu ainda tem algumas caixinhas das que eu tava comprando dessa Ignite, mas é uma bosta. O cara que entrega aqui na minha cidade simplesmente é uma bosta o pod que ele vende, é um pod falsificado que queima em 2 semanas, mas era o que tava tendo e eu às vezes compro. Quer dizer, esses dois aqui foram comprados lá em 2024, eu não comprei em 2025, mas é foda. Eu sinto que, cara, qualquer coisa que tire um pouco de mim, que tire um pouco da minha ansiedade, eu facilmente vicio. Seja o álcool, seja a nicotina, seja algum ansiolítico, seja... Bom, o Zolpidem em si, ele não é um ansiolítico, né? Ele é mais para o tratamento da insônia. E ele faz alucinar às vezes, se você tomar e não dormir. Eu tenho alguns exemplos disso. Teve uma vez que eu tomei 2 Zolpidens com álcool. Eu não lembro se era eu acho que era uma Skol Beats ou 2 Skol Beats. E eu tomei 2 Zolpidem achando que não ia dar nada. Eu não sabia o efeito de 2 Zolpidens com álcool. E eu alucinei e eu comecei, tipo, eu tava exatamente nessa cadeira. E eu alucinei e eu achei que a coberta ou alguma coisa em cima do cobertor era uma criatura. E ela queria, tipo, me atacar, tá ligado? E parecia muito real. Eu achava que quando eu fosse ver uma alucinação ia parecer algo, tipo, falso. Sabe, eu achei que ia parecer mentira, mas foi, tipo, muito real. Eu não saberia
diferenciar aquilo de algo real. E sei lá, foi assustador. Eu fiquei encarando por um tempo o negócio se mexendo. E depois eu não lembro. Acho que eu só desmaiei na cadeira. E depois caí pro chão. Já tomei um Zolpidem e decidi sair pelas ruas da cidade andando de bike. Daí aqui na perto da minha cidade tem uma universidade. Eu entrei lá, contei umas histórias nada a ver pro guarda, tipo, me passei por outra pessoa, ficou conversando por um tempo. Depois eu saí de lá, passei no na casa de umas pessoas aqui que eu não conhecia, fiquei trocando uma ideia com essas pessoas, nem lembro direito o que eu falei. E depois eu fui pra casa. E eu não lembro de nada do que eu falei com o guarda ou com as pessoas. Eu sei que depois eu fui pra casa e eu dormi. E quando eu fui pra casa já era de manhã. Então eu passei a madrugada inteira fora de casa, andando de bike por aí. Bom, mas enfim, chegou a cartinha da Google, do Google AdSense. Agora eu posso receber o dinheiro do canal. E é isso, rapaziada. Acho que esse vídeo não tem conselho. Não tem um final feliz.